Amigo, torcedor vascaíno BAP, presidente do Flamengo, indo à loucura com toda a situação envolvendo Marcos Lamáquia, Leila Pereira e Vasco da Gama. Inclusive, Mauro César Pereira falou sobre o que aconteceu ontem no gramado do Allianz Parque. Eu vou trazer tudo isso para você, trazer também detalhes, sobre esse momento importante que aconteceu na tarde de domingo, mais um passo nitidamente sendo dado para a conclusão da venda do Vasco para a família Lamáquia. Tem também semana decisiva para o Vasco, depois de amanhã tem vitória, no final de semana tem Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa vencer esses dois jogos, tá? São duas finais em menos de 7 dias e vamos falar também sobre isso. Enfim, amigo torcedor vascaíno, você terá pela frente um Acorda Vascão bastante movimentado nesta sua manhã de segunda-feira. Então, vambora, cara. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Lucas Moretti Marques e você está no canal do Gigante Vasco. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo vascaíno, não perca tempo, corra aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique agora e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso, gente, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tem muita gente nova chegando e muita gente que pensa, poxa, ele já tem 200 mil inscritos. Qual a diferença que vai fazer se eu, uma pessoa, me inscrever? Faz total diferença, porque com você eu chego a 201 mil inscritos, 202 mil inscritos, então vamos juntos. Se eu cheguei a 200 mil inscritos é porque vocês se inscreveram, então vamos continuar aí em busca agora dos 300 mil inscritos aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, gente, sem muita enrolação, Fala logo de Vasco da Gama. Quero já começar esse nosso Acorda Vascão com essa imagem. Talvez não é a melhor imagem para você começar essa sua semana, Imagem da atual tabela de classificação do Brasileirão. Terminou de vez a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta, rodada aí, amigo torcedor cruzmaltino, do segundo turno de Brasileirão. E agora, o Vasco da Gama está aí, na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue, após o término dessa 24ª rodada, exatamente na mesma posição que iniciou a rodada, na vice-lanterna com 22 pontos conquistados. Os adversários diretos hoje do Vasco, dentro do Brasileirão, são Remo, Mirassol, Internacional, Grêmio e Santos. Esses são os adversários hoje diretos do Vasco da Gama e podemos aí, com boa vontade, incluir o São Paulo. São esses aí. Remo, Mirassol, Inter, Grêmio, Santos e São Paulo, os 6 adversários diretos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Dentre essas equipes, apenas a Chapecoense venceu. Apenas a Chape, lanterna do Brasileirão, venceu entre essas 6 equipes. O Vitória foi derrotado para o Bahia dentro do Barradão, em casa. O Fluminense ganhou o Remo, ou seja, o Remo foi derrotado, 18º colocado. O Mirassol, 17º colocado, empatou com o Santos, confronto direto, melhor resultado possível para o Vasco da Gama nessa rodada. O Grêmio foi derrotado para o Bragantino em São Paulo e o Inter empatou com o Atlético Mineiro em casa no Beira-Rio. Então, gente, no final de tudo, tá todo mundo no mesmo bolo. Todas as equipes desempenham um futebol horrível dentre as que eu citei para vocês. E dá para o Vasco da Gama sair dessa situação tranquilamente. Essa é a grande realidade. O Vasco ainda tem pela frente mais 15 partidas e precisa vencer 8. Ou seja, o Vasco precisa ter agora um aproveitamento superior a 50% nos próximos 15 jogos para conseguir sair dessa zona do rebaixamento e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro em 2027. Próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro, dentro de São Januário. É um jogo dificílimo para o cruzmaltino. É um jogo que é vida ou morte para o Vasco da Gama. A partida acontecerá no sábado, às 9h20 da noite, dentro do nosso Caldeirão. E olha, é uma série de jogos cruciais, que o nosso cruzmaltino terá. Amigo, o Vasco terá pela frente agora o Cruzeiro
em São Januário nesse próximo sábado. Depois de enfrentar o Cruzeiro, o Vasco terá Fluminense no Maracanã. Depois Grêmio, um confronto direto dentro da Arena. Coritiba dentro de São Januário. Botafogo dentro do Nilton e Corinthians dentro de São Januário. São esses os próximos 6 jogos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama terá, amigo torcedor Cruz Maltino, dentre os próximos, melhor dizendo, 8 jogos, 4 confrontos em casa, e são jogos essenciais para o Vasco conseguir sair dessa situação muito complicada. Inclusive, até o final do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda terá pela frente o Grêmio, o Coritiba, o São Paulo, o Remo, o Inter, o Vitória, ou seja, confrontos diretos, e cabe ao Vasco da Gama vencer. Essa é a grande realidade. Vencer. Diante de Grêmio, Coritiba, São Paulo, Remo, Inter e Vitória, apenas Grêmio e São Paulo serão como visitantes. O resto, tudo dentro do Caldeirão de São Januário. Ou seja, Coxa em São Januário, Remo em São Januário, Vitória em São Januário, Internacional em São Januário. O Vasco precisa vencer 8 jogos. Desses 8, os 4 tem que ser contra essas equipes. Não é difícil, momento delicado, mas é sair dessa situação. E a semana será decisiva para isso. Quarta, depois de amanhã, é o Vitória, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, e sábado dentro do Caldeirão de São Januário, 2 jogos seguidos aí no Rio de Janeiro, para o Vasco espantar de vez essa crise e conseguir se recolocar numa normalidade dentro do Campeonato Brasileiro. E vou falar, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? O Vasco da Gama conseguindo uma vitória no próximo final de semana contra o Cruzeiro, a probabilidade de sair da zona do rebaixamento é gigantesca. Porque o Vasco tem o Cruzeiro dentro de São Januário, em São Januário, amigo, é obrigação, no Rio é obrigação vencer, então o Vasco pega o Cruzeiro com 22, o Remo tem o Coxa, o Mirassol tem o Palmeiras, o Inter tem o Bahia na Arena Fonte Nova. Então olha aí, os adversários do Vasco têm jogos bem difíceis. Fora, é a hora do Vasco sair de vez dessa zona do rebaixamento. Então, semana decisiva para que isso aconteça e o vascaíno possa ter um final de semana mais leve, com uma vitória contra o Vitória quarta-feira, depois de amanhã, uma vitória contra o Cruzeiro no final de semana, saindo de vez dessa zona do rebaixamento e chegando na semana que vem, conseguindo a classificação contra o mesmo Vitória dentro do Barradão e longe do Z4. Chegando a uma semifinal de Copa do Brasil novamente. Vambora, cara. Começar essa semana aí com o pé direito. Assim como já foi ontem. Não o jogo, mas o que aconteceu antes da partida. Os Marcos Lamáquia, Leila Pereira, Admar Lopes e também ele, o presidente, tá, da empresa que vai comprar o Vasco da Gama, Mário Junqueira, aparecem aí nas imagens a vocês. Eles 4 posaram para uma foto no gramado do Allianz Parque antes do início da partida, tá? Essa foto rodou, é claro, a internet e com toda certeza chegou, né, às mãos do presidente BAP do Flamengo. E eu falei com vocês ontem, inclusive, se eu não me engano, no Boa Noite Gigante, volto a repetir aqui agora. Queria ser uma mosquinha, cara. Uma mosquinha para saber qual foi o pensamento, o que o BAP falou, o que o BAP conversou com os seus amigos sobre essa imagem. Porque, com toda certeza, amigo, o BAP está se mordendo. Mordendo, cara. Ainda mais porque ontem o Palmeiras venceu, ficou a 6 pontos do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro e com toda certeza o BAP, tá? Deve ter achado que o Vasco entregou a partida. Até porque o discurso estava muito pronto. Se o Vasco perdesse o jogo, o Vasco entregou o jogo para o Palmeiras permanecer na liderança e prejudicar o Flamengo. Se o Vasco vencesse a partida, era o Palmeiras entregando porque o Vasco não pode cair, já que será entregue a Leila Pereira futuramente. Um enredo, amigo, já estava todo traçado para as críticas acontecerem, o BAP ter algo aonde se apoiar. Então, com toda certeza, o BAP foi a loucura com o que aconteceu, uma ida ao gramado, né, de Marcos Lamáquia ao lado aí da Leila Pereira com a camisa do Vasco da Gama, inclusive, em suas mãos. Dois posaram juntos, trocaram as camisas, tá? Marcos Lamáquia, Admar Lopes entregou a camisa aí do Vasco da Gama para Leila Pereira. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, tá nítido, né, cara? Que a amizade tá aí, que o relacionamento tá aí, a Leila Pereira, que é a madrasta de Marcos Lamáquia, ou seja, há uma relação bem legal entre os dois e agora essa relação também está dentro do âmbito Cruz Maltino, vivendo-se uma expectativa grande que o quanto antes a Leila Pereira possa desembarcar, né, amigo torcedor Cruz Maltino, dentro do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E esse rapaz que aparece aí a imagem a vocês do lado esquerdo, bem no cantinho, um baixinho, né, temos o Marcos Lamáquia mais à direita,
Leila Pereira logo em seguida, logo após. Aí temos o Admar Lopes e ao lado esquerdo temos o Mário Junqueira. Provavelmente você, torcedor vascaíno, ainda não o tinha visto. O Mário Junqueira, para você que não sabe, esse baixinho aí, que talvez passe despercebido, mas é alguém muito importante. Ele é sócio do Marcos Lamáquia e é inclusive o presidente da Almirante Sociedade Anônima. Para você que não sabe, a Almirante Sociedade Anônima é a empresa que fez o último empréstimo ao Vasco no valor de 40 milhões de reais. Foi a empresa criada por Marcos Lamáquia para comprar a SAF do Vasco, né? Marcos Lamáquia é a pessoa física, o CPF, ele criou o CNPJ Almirante Sociedade Anônima para que este CNPJ venha a ser utilizado para a compra do Vasco da Gama. E o Mário Junqueira foi colocado então como sócio do Marcos na operação e o presidente da Almirante Sociedade Anônima, tá? Quem é aí, amigo torcedor cruzmaltino, Mário Junqueira? O Mário Junqueira tem uma carreira brilhante. Ele é advogado inscrito na OAB desde 1985, ou seja, né, tem mais de 40 anos de OAB, mais de 40 anos de carreira como advogado. Ele se formou na PUC aqui do Rio de Janeiro em 1984. Ele, além disso, cursou Direito na New York University, em Direito, inclusive, Econômico Internacional entre os anos de 87 e 88. Integrou o primeiro Conselho de Contribuinte do Ministério da Fazenda, exercendo a vice-presidência do primeiro Conselho da primeira Câmara e especialista em Direito Tributário. É fluente em inglês, tem aí, né, um diploma gigantesco, tá, amigo torcedor cruzmaltino, e é um nome gigante, gigante mesmo, muito respeitado no meio, e é ele, então, presidente da empresa que vai ser a responsável pela compra do Vasco da Gama em breve, amigo torcedor cruzmaltino, em breve, falta pouco para isso acontecer. E é por isso que todos ficam loucos. BAP fica louco. Mauro César Pereira fica louco. E eu trago as palavras dele. Do Mauro César, falando sobre o Vasco ontem, em pleno domingo. O Mauro César fez um vídeo de mais de 4 minutos falando do Vasco da Gama. Se liga só, amigo, e vamos rir um pouco, porque é surreal. O Vasco toma de 4-1 e os caras ainda estão desesperados com o que está acontecendo. Olha aí. Pessoal, eu não estou surpreso, mas ainda assim me dou o direito de ficar espantado com a quantidade de vascaínos, inclusive da mídia. Aí já não sei se é mídia, se é repórter, se é jornalista, se é só influencer, né? Mas enfim, pessoas ditas da imprensa, vascaínos assumidos, que num momento que o Vasco cada vez mais se afunda na zona do rebaixamento, correndo sério risco da 5ª ida para a 2ª divisão, podendo jogar pela 6ª vez uma Série B de Campeonato Brasileiro, porque teve um ano que ele não conseguiu subir, ficou 2 anos por lá. As pessoas estão comemorando por conta de uma foto em que o filho do Lamáquia aparece com a presidente do Palmeiras e mais o pessoal do Vasco antes do jogo, em que o Vasco foi surrado pelo Palmeiras na 7ª derrota em 10 jogos contra o campeão paulista. Com uma vitória, aquela com o Renato Gaúcho, o turno do campeonato e 2 empates nesse período. Nesse recorte da história, o Vasco é mega freguês do Palmeiras. São 3 pontos quase que garantidos e, mais uma vez, jogando melhor no primeiro tempo, o Vasco no segundo, em poucos minutos, foi abraçado, esfarelado pelo Palmeiras, que tem um time muito melhor, e passou o rodo, mesmo fazendo mal no primeiro tempo. Poucos minutos, 10 aproximadamente, na etapa final, bastaram para o Vasco ser esmagado pelo Palmeiras. E depois disso tudo, você vê reações de celebração, de comemoração, por conta de uma foto. As pessoas ainda acreditam piamente que o simples fato de alguém com muito dinheiro comprar um clube vai torná-lo muito poderoso. Mesmo tendo uma dívida colossal, mesmo tendo um rolo de uma SAF que não deu certo, que já ficou aí circulando na justiça, mesmo existindo um obstáculo, pelo menos, né, em tese, se a ANRESF, que é a agência reguladora aí do fair play financeiro, realmente funcionar, né, ela pode impedir essa aquisição até que a presidente do Palmeiras não seja mais mandatária do Clube Paulista. E as pessoas da imprensa vascaínos comemorando uma foto como se aquilo representasse uma virada na vida do Vasco. É um nível de alienação, gente, que realmente me espanta. Me espanta. Eu não sei se é para conseguir audiência dos sofridos torcedores do Vasco da Gama, não sei se é uma tentativa de vender ilusão para essas pessoas, mas, gente, aí tem coisas do tipo como se os rivais estivessem com medo. Cara, eu me lembro muito bem quando cantavam... Até isso cantaram, gente. E a 777 já tinha vários problemas em clubes na Europa que eram de sua propriedade. Eu fico com pena. Realmente fico com pena. Do torcedor. Desses caras que ficam vendendo ilusão, deixa pra lá. O fato, meus amigos, é que a compra da SAF, se concretizada, o que não teria nenhuma polêmica se Leila Pereira não fosse mais presidente do Palmeiras. Não haveria o tão comentado conflito de interesses que está aí na mídia o tempo todo. Ou seja, pode ser depois que ela sair da presidência do Palmeiras, em 2028, ela tem uma data até o final do ano que vem, ou pode até ela sair antes.
é muito provável que o Vasco consiga navegar em mares mais tranquilos. Mas daí até formar uma equipe poderosa, gente, vai uma distância bem razoável. Lembrando que o Palmeiras tem esse time forte não é por conta das empresas da família Lamarck. Ela já contribuiu muito com patrocínio forte e tudo mais, ajudando em compra de jogadores, mas o Palmeiras ele renasce como um clube poderoso e rico por duas razões. O estádio, acordo fechado nos tempos do presidente Beluso, e depois a grande reformulação, ajudando com sua própria grana, o presidente Paulo Nobre. Depois veio o Maurício Gagliotti, que deu uma sequência na gestão, o clube foi profissionalizado pelo Paulo Nobre e a Leila seguiu também corretamente, fazendo tudo como manda o figurino. Por isso o Palmeiras é bem gerido, fatura muito, tem muita torcida, está no maior mercado do Brasil. O Palmeiras não vive de mecenato. O Palmeiras é um clube forte, saudável e vai continuar com ou sem o apoio da sua atual mandatária. O Vasco, para chegar lá, vai ter que ter uma longa caminhada. Então, não vendo a ilusão para o torcedor. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Mauro César Pereira. Vamos rir, cara, porque os caras estão desesperados. E quando Mauro César, BAP, pessoas como essa ficam desesperadas, eu tenho ainda mais a convicção de que o Vasco está indo ao caminho certo em vender o Vasco para essa rapaziada, para a família Lamarck. Tenho ainda mais a certeza, porque quando vendeu para 777, não tinha ninguém reclamando. Então, amigo, é a grande realidade. O Vasco está no caminho certo. Bom, agora o Lucas vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sua segunda-feira, semana importante. Semana decisiva, já eu tô voltando com o nosso Fala Gigante pela parte da tarde, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.